Olá, pessoal. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre força. Então, a força ela é uma grandeza vetorial, ela possui módulo e orientação, como nós vimos já, nas aulas passadas, e essa força ela vai ser capaz de causar movimento, equilíbrio ou deformação a um corpo, certo? Então, aqui eu trago uma figura com diferentes exemplos, da aplicação de forças aí no nosso cotidiano. E nós vamos verificar que a força ela vai ter como unidade, no sistema internacional aí, ela vai ser uma unidade, como a gente viu, derivada, derivada da massa com a aceleração, certo? Então a unidade 1 newton é determinada a partir da aceleração de um objeto, com 1 quilograma padrão, a partir da aceleração desse objeto com uma aceleração igual a 1 metro por segundo. Então, se nós colocarmos, um objeto com a massa aí de 1 quilo e nós acelerarmos esse objeto a 1 metro por segundo ao quadrado, nós estamos aí exercendo uma força de 1 newton a este objeto. Então, a unidade que nós utilizaremos nesse curso para força é o newton. As forças elas podem ser separadas aí em forças de contato e forças de campo. As forças de contato é quando os corpos se tocam durante a interação. Então, nós temos aqui alguns exemplos, como a força de tração, em que a gente pode puxar, empurrar ou pendurar um corpo, e nós estamos exercendo nesse corpo uma força de tração. Então, aqui um exemplo, uma pessoa está segurando uma corda que está amarrada a um balde e ela está então exercendo uma força de tração neste objeto, certo? A força normal, que sempre que dois corpos estiverem aí em contato, vai existir uma força que vai impedir que um corpo entre no outro. Então aqui a gente tem o exemplo de uma mesa com um bloco em cima dessa mesa, em que a força normal vai estar aí perpendicular à superfície de contato aí, impedindo que um corpo entre no outro. E as forças de atrito, que nós temos aí a força de atrito com superfícies sólidas, este exemplo aqui, mas nós também temos aí forças de atrito com superfícies líquidas, que seria a viscosidade, e a própria resistência do ar, Então, quando a gente coloca aí a mão para fora num carro em movimento, a gente está ali experimentando a resistência com o ar, da nossa mão com o ar. Então, essas são as principais forças de contato. E nós temos as forças de campo, que é quando essa interação dos corpos ela vai se dar sem que esses corpos entrem em contato um com o outro. Um exemplo clássico seria, a força magnética. Nós pegamos dois ímãs e a gente começa a verificar que esses corpos eles têm uma interação mesmo antes de se tocarem. A gente sente isso, quando segura um ímã em contato com o outro. Outros exemplos, o peso, que seria uma força aí, gravitacional aplicada, pelo planeta Terra sobre os corpos, e o campo elétrico, também seria a força elétrica, também um exemplo de forças de campo, e nós vamos conversar ao longo do curso sobre essas diferentes forças. Nós vimos, nesses exemplos dados, que a força ela acontece quando um corpo interage com um outro corpo, ou seja, a gente tem que ter no mínimo dois corpos aí interagindo para existir força. E quando duas ou mais forças elas agem sobre um corpo, a gente pode calcular o que a gente chama de força resultante ou força total, fazendo isso, essa soma vetorial dessas forças. Então, usando o conhecimento da álgebra vetorial que a gente viu nas últimas aulas. A gente pode também levar em consideração que existe o princípio de superposição para as forças, Então, uma única força com módulo e orientação da força resultante, ela vai ter o mesmo efeito no corpo do que se todas as forças estivessem agindo simultaneamente sobre esse corpo. Então, é o princípio da superposição de forças. A gente vai trabalhar então com a mecânica newtoniana, que vai fazer essa relação entre uma força e a aceleração produzida por esta força. Existem algumas exceções, para a aplicação dessa mecânica clássica, que seria
quando a velocidade dos corpos envolvidos ela é muito elevada, então, por exemplo, quando a velocidade é próxima da velocidade da luz, aí a gente vai recorrer à teoria da relatividade. E quando o tamanho dos corpos envolvidos é muito pequeno, então quando a gente estiver trabalhando com dimensões atômicas ou subatômicas, nós vamos recorrer à mecânica quântica. No restante dos casos, nós vamos empregar a mecânica clássica, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as 3 leis de Newton, que obviamente todos já ouviram falar, nós só vamos reforçar este conhecimento, né? Então, a primeira lei de Newton, ela diz, né, que se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, se a força resultante for igual a zero, e a sua velocidade ela não mudar, ou seja, o corpo ele não vai sofrer aceleração. Então, esse corpo ele tem velocidade constante, né? Então, o corpo vai ter uma aceleração igual a zero. Resumindo, o que a primeira lei de Newton fala? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E aí eu trago aqui 2 exemplos. Primeiramente, um bloco sobre uma mesa. Este bloco, ele está sofrendo a ação de 2 forças. A primeira é a própria força peso, né, a força gravitacional aqui, que está atraindo esse corpo na direção da Terra, do planeta Terra, né? E a força normal aqui, que é dada aí pelo contato do bloco com a mesa, né, com a superfície da mesa. Essas 2 forças, elas vão possuir o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, porém, elas têm sentidos opostos, então elas acabam se anulando. Então, este corpo aqui, ele está em repouso. Nesse segundo caso, a gente tem um carro que também está sofrendo a atuação da força gravitacional e da força normal, e igualmente a este primeiro caso, ambas estão se anulando. Mas este carro ele está em movimento. Mas ele está aqui, né, sofrendo esse movimento aqui nesta direção, e contrário a essa força aqui para essa direção, ele está sofrendo o atrito, certo? Esta força, ela vai se anular com a força de atrito, e acaba que aqui a gente tem novamente este caso em que a força resultante é igual a zero. A força normal se anula com a gravitacional e esta força do movimento vai se anular com o atrito. E este carro vai estar, então, em velocidade constante, aceleração igual a zero, consequentemente, ele está em movimento retilíneo uniforme, MRU, certo? Aqui exemplos, né, de como a gente permanece, como o corpo tende a permanecer, né, em MRU. Então, todos já devem ter sofrido, né, este efeito, né, da força, quando a gente está aqui em pé num ônibus e esse ônibus freia bruscamente, a gente é arremessado para frente. Por quê? Porque a gente tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme. No mesmo caso, o cavalo que freou bruscamente, a pessoa foi arremessada por conta dessa tendência a se permanecer no movimento. A gente viu, né, que a força, então, ela tem essa ligação, né, com a massa, certo? E quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a inércia desse corpo, ou seja, maior vai ser a tendência desse corpo permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a massa ela vai ser a propriedade que relaciona uma força que age sobre um corpo com a aceleração resultante. A gente já viu que a massa ela é uma grandeza escalar. Então, aqui a gente tem uma rocha, né, com muita massa que permanece em repouso, ou seja, em inércia, mesmo a pessoa aqui aplicando uma força, como ela tem uma massa muito grande, ela vai tender a permanecer em inércia. A segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela acontece quando a força resultante ela é diferente de zero. Então, a força resultante que age sobre um corpo, ela vai ser igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então, essa fórmula aqui já é conhecida de todos. Na verdade, o que nós estamos tendo aqui é o produto escalar da massa pela aceleração, porque a gente tem uma grandeza escalar, que é a massa, unidade quilograma,
e uma grandeza vetorial, que é a aceleração, unidade metros por segundo ao quadrado. Essa multiplicação a gente vai nos dar aqui a grandeza vetorial também, força. Então, nós estamos falando aí de duas grandezas vetoriais, né? A aceleração e a força, que neste caso elas vão ter sempre a mesma direção e sentido. Ou seja, a força e a aceleração vão obter aí, vão ter a mesma orientação. Como são grandezas vetoriais, eu posso obter a componente vetorial da força resultante no eixo x, y e z a partir da decomposição, né, vetorial da aceleração. Então, se eu decompor a aceleração em x, y e z e multiplicar pela massa, eu obtenho a força resultante nos eixos x, y e z. E, finalmente, a terceira lei de Newton, né, que é chamada de lei da ação e reação, que rege ali, né, que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Ou seja, a toda ação existe uma reação simultânea de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, nós temos aqui o exemplo de um livro que está escorado em uma caixa. A força que o livro exerce sobre a caixa tem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade que a força que a caixa exerce sobre o livro, porém em sentidos opostos. Então, eu tenho aqui este sinal negativo que está sinalizando que essas forças possuem sentidos opostos, apesar de terem o mesmo módulo. Então, aqui é o que a gente chama de par de forças da terceira lei, certo? Então, essa é a terceira lei de Newton. Tipo de força gravitacional, que nós já acabamos, né, introduzindo. Então, ela é um tipo de força campo, né? Ou seja, não precisa ter contato entre os objetos, entre os corpos, né? E ela ela é um tipo especial, né, de atração que o planeta Terra vai exercer com os corpos que estão aí próximos, né, da sua superfície. Então, a força gravitacional vai ser igual a massa vezes a aceleração na superfície terrestre, a aceleração em queda livre da superfície terrestre, que a gente já falou, né, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa força aí vai atrair, né, como eu já falei, um corpo na direção do centro da Terra, ou seja, verticalmente para baixo. A gente obtendo o módulo da força gravitacional, o que a gente obtém é o peso de um corpo, certo? Então, o peso vai ser igual a massa vezes o G, certo? E aí a gente tem dois exemplos aqui de como, né, a gente pode aí medir, né, essa força, né, gravitacional. Então, primeiramente, utilizando uma balança de braços iguais, para quem é um pouco mais velho aí já deve ter ido comprar fruta ou verdura e ter utilizado aí uma balança de braços iguais, né? Então, quando essa balança está equilibrada, ou seja, quando os dois braços estão aqui na mesma altura, é sinal de que a força gravitacional do corpo que eu quero medir, né, o seu peso, né, ele possui a mesma força gravitacional da minha referência. Então, para quem já utilizou desse tipo de balança, a gente coloca aqui, né, uma massa de referência desse lado e vai colocando mais ou tirando até que se equilibre para a gente obter a medida deste peso, certo? Então, quando ela se equilibra, na verdade, a massa do corpo a ser pesado vai ser igual à massa de referência. Outra forma, né, de se medir aí é a partir da balança de mola. Então, essa leitura aqui, né, vai me dar o peso do objeto a ser pesado, né? No caso aqui foi colocada uma melancia nesse prato, né? Então, essa escala aqui, ela vai me fornecer o valor do peso, né? Se ela estiver calibrada em unidades de força. Se estiver calibrada em unidade de massa, ela só vai me dar o peso, né, desse corpo se o valor de G no lugar em que eu estiver pesando
for igual ao valor de G em que essa balança foi calibrada. E aí, gente, o que acontece? Se nós formos nos medir, né, nos pesar na Terra, se nós formos comparar, né, o nosso peso na Terra e na Lua, nós veríamos, pelo menos quem briga aí sempre com a balança, como eu, nós seríamos mais felizes na Lua, né? Por quê? Porque a aceleração em queda livre na Lua, ela é menor do que a da Terra. Então, o valor lá, né, dessa medida vai ser menor na Lua do que na Terra, certo? Outro tipo de força que a gente já mencionou também no início da aula é a força normal ou força normal de contato. Então, quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície, mesmo que seja aparentemente rígida ali, ela vai se deformar e vai empurrar esse corpo perpendicularmente à superfície. Então, vejam que a força normal ela vai ser perpendicular à superfície de contato. Certo? Então, a gente já viu este exemplo, né? Então, a força gravitacional, ela vai exercer, nesse caso aqui, né? Deste objeto aqui, vai exercer uma força de igual intensidade à força normal, porém com sentido contrário. Então, na verdade, essas duas forças vão se cancelar e o corpo acaba permanecendo ali em repouso, certo? Esse tipo de força aqui, como a gente já falou, é o que faz com que a gente não afunde no chão, né? Ou seja, é a força que vai nos impedir de penetrar na superfície, né? É a força normal. Então, só um exemplo aqui, né? Se esse objeto aqui tivesse uma massa de 2 quilos, para calcular a força gravitacional, nós iríamos fazer 2 quilos vezes arredondando 10 metros por segundo, né? Vezes a aceleração, né? Vezes G. Então, a gente teria um peso, uma força, né? Peso de 20 newtons. Consequentemente, nós teríamos uma força normal também de 20 newtons, certo? Porque essa força normal, ela é um tipo de força que a gente chama solicitadora. Ou seja, ela vai ter o mesmo módulo do que a força empreendida. Então, se eu tenho aqui a força G contrária à força normal, eu tenho que a força normal vai ter o mesmo módulo do que a força G. Então, se aqui eu calculei 20 newtons, obviamente a força normal aqui vai ser igual a 20 newtons. Em planos inclinados, a gente já tem um caso um pouco diferente, porque nós teríamos aqui, se nós tivéssemos uma superfície inclinada aqui, a força normal ela seria perpendicular a essa superfície inclinada, enquanto a força gravitacional seria para baixo, né, na vertical. Então, nós teríamos que decompor essa força normal para conseguir calcular ela no eixo, né, x e y ali do peso, certo? Então, a direção da força normal é perpendicular à superfície e o sentido é oposto ali à tendência de penetração, certo? Outro tipo de força que nós já mencionamos é o atrito, né? Então, quando a gente empurra ou tenta empurrar um corpo que está apoiado aí numa superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície faz com que haja uma resistência ao movimento. Então, existe ali uma fricção, né, entre esses dois, entre a superfície e o corpo, que vai fazer, né, essa força que a gente chama de força de atrito. Essa resistência ela é considerada como uma única força, certo? E essa força ela normalmente é paralela a essa superfície, né? Ela é paralela à superfície e vai normalmente aí sim se dar no sentido oposto ao do movimento ou a essa tendência de movimento, certo? Essa força de atrito ela é classificada em força de atrito estático e força de atrito cinético. Obviamente, a força de atrito estático é quando o objeto permanece em repouso, então é quando a força do movimento e a força, né, de atrito estático ela tem o mesmo módulo, elas têm o mesmo módulo, porém sentidos opostos, certo? Então, esse módulo da força de atrito estático ela vai ter um valor máximo em que o coeficiente de atrito estático vai ser sinalizado por μs, e o módulo, né, da força normal vai ser utilizado junto com esse coeficiente de atrito estático para calcular
essa força de atrito estático. Quando o objeto, né, começa a se movimentar, a gente pode calcular força de atrito cinético, que aí a gente considera o coeficiente, né, de atrito cinético e juntamente com a força normal. Então, gente, o que acontece? A força de atrito ela vai depender da superfície de contato, né, das duas superfícies que estão em contato, ou seja, esse coeficiente de atrito ele é definido a partir do tipo de superfície, dos dois tipos, né, das superfícies que estão em contato, e a força de atrito vai depender também da intensidade desse contato, ou seja, da força normal que está sendo aplicada ali também. Então, se a gente for pensar microscopicamente, por mais lisa que sejam as superfícies, esses corpos vão possuir aí irregularidades, ou seja, eles vão possuir rugosidade um em relação ao outro, certo? E o que vai fazer normalmente que essas superfícies se encaixem, né? Quase que se encaixem aqui, dependendo do tipo da rugosidade ou da lisura dessas superfícies. E o coeficiente de atrito ele vai ser medido em função dos dois tipos, dos dois corpos que estão em contato. Se a gente tiver ali um coeficiente de atrito muito alto, é sinal de que as superfícies são muito rugosas. Se a gente tiver um coeficiente de atrito muito baixo, é sinal de que essas superfícies são bastante lisas. Então eu trago aqui, né, duas tabelas, uma tabela de coeficientes de atrito estático. Então vejam, sempre vai mostrar, né, por exemplo, aço sobre aço, madeira sobre madeira seca. Então, quais as duas superfícies que estão sendo tratadas. E também coeficientes de atrito cinético, né? Então, latão sobre gelo, gelo sobre gelo. Então, sempre falando das duas superfícies, né? A gente verifica, né, que esse coeficiente de atrito ele vai variar de 0 até 1 ou até mesmo maior do que 1. Quanto mais próximo de 0, mais lisas são as superfícies. Quanto mais próximo de 1 ou maior do que 1, mais extrema é a rugosidade dessas superfícies, certo? Esses coeficientes, eles são adimensionais, ou seja, eles não possuem, né, uma unidade aí, né, e são determinados experimentalmente, certo? Eles vão depender do corpo e da superfície em que está sendo trabalhada. Por exemplo, né, o coeficiente de atrito estático entre o ovo e a frigideira ele é bem pequeno, 0,04. Ainda bem, né? Sinal de que o ovo não vai grudar na frigideira quando nós formos cozinhar. Já o coeficiente de atrito entre a bota de um alpinista e a pedra, ele é até maior do que 1. Isso também é bom, é sinal de que o alpinista não irá escorregar. Possivelmente ele não irá, né? Ele vai ter bastante adesão ali à superfície que ele está escalando quando ele estiver utilizando da sua bota. Certo, gente? Então, esses coeficientes são utilizados junto com a força normal para calcular a força de atrito, seja ela cinética ou estática. E aqui um exemplo, né, em que a gente tem um bloco em repouso. Neste bloco, então, não tem nenhuma força horizontal sendo aplicada, ou seja, a força de atrito é igual a 0. Nós só temos ali a força gravitacional oposta, né, e com o mesmo módulo do que a força normal, ou seja, objeto em repouso. Em B, a gente já começa a ver a aplicação de uma força aqui, né, que está sendo equilibrada pela força de atrito. Ainda não há movimento. Elas ainda estão em equilíbrio. Essa força passa a ser aumentada aqui na figura C, mas continua ainda sendo equilibrada aqui, certo? Então, ainda não há movimento. Em E, já passa aí a ser aplicada uma força maior ainda, que está superando, né, a intensidade da força de atrito. Então, o bloco começa a se mover. Então, enquanto aqui a gente tem a força de atrito estático, aqui a gente passa a ter a força de atrito cinético, que é menor do que a força de movimento. E aí esse bloco passa a se mover aí com velocidade constante e essa força de atrito cinético ela não muda, certo? Então, esse objeto passa a entrar em movimento ali. Ok? Então, esse seria o caso aí, né, de um objeto que passa do repouso para o movimento, né, e como se dá aí
o equilíbrio entre as forças, né, que estão atuando sobre este objeto. Outro tipo de força é chamada de compressão, né? Então, um corpo ele pode ser comprimido por duas forças opostas e de igual intensidade. Então, aqui a gente tem um corpo sendo comprimido aí pela força 1 e pela força 2, que são forças aqui, ó, com sentidos contrários. Esse corpo ele vai permanecer em repouso, certo? Mas ele vai ali, ele pode até mesmo ser deformado ou até apresentar rupturas ali, né? Então, lembrando novamente, duas forças com sentidos opostos aqui, né? Valor negativo ali, mostrando que as duas forças possuem sentidos opostos. Outro tipo de força é a força de tração, né? Então, é uma força de contato que é aplicada aí por um agente que está puxando, empurrando ou pendurando um corpo. Ele pode fazer isso de forma direta, então quando a gente empurra, a gente pode colocar direto a nossa mão nesse objeto e empurrar, ou de forma indireta, por exemplo, usando um cabo ou uma corda, certo? Então, quando essa corda aí está sendo tracionada, as duas extremidades vão ser submetidas aí por uma força que aponta para longe aí da corda. No caso de uma corda aí de massa desprezível, né, as duas forças vão ter esse módulo T, né, que é a força de tração. E mesmo quando essa corda aqui passa por uma polia, né, de massa e atrito desprezíveis, certo? Então, os três casos aqui de tração, né, puxando, empurrando e pendurando um corpo. Então, este é o último tipo, né, de força de contato em que a gente está vendo nessa nossa aula, certo, pessoal? Então, até a próxima.